João 13, irmãos. Se você encontrar o texto, se coloque em pé. Nós concluímos o capítulo 12 na semana passada e, com a graça de Deus, iremos entrar nesse texto. Uma jornada nova de uma caminhada com o Senhor Jesus Cristo, onde seu foco, como a gente vai ver, vai estar agora em seus discípulos. João 13, nós iremos meditar hoje pela manhã e hoje à noite, do 1 ao 11, permitindo o Senhor concluindo esses versículos aqui, essa perícope. Mas eu queria que você acompanhasse a leitura do verso 1 ao 11 inteiro, ainda que não iremos meditar em todo ele hoje, para que você possa entender bem o texto e ver que não é uma exposição fora do contexto. Diz assim a palavra santa e bendita do Senhor nosso Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Amém. Amém. Você pode sentar. Querido, para a gente entender esse texto, é muito necessário que recordemos as palavras do Senhor Jesus. Você não precisa abrir, apenas acompanhe a leitura. Quando o Senhor Jesus, lá em Mateus 28, 18 a 20, disse assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa foi a ordem do Senhor, dada aos seus discípulos, após ele ter morrido e ele ter ressuscitado, após ele ter vencido a morte, pisado a cabeça da serpente, garantido ao seu povo perdão, graça, salvação, aberto com o seu próprio corpo, um novo e vivo caminho pelo qual nós podemos com confiança caminhar por ele e chegarmos até ao Senhor. Caminho que nos leva de fato a Deus e que nos garante vida e vida eterna. Nesse texto aqui que nós lemos, Jesus, ele disse algo muito sério. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Irmãos, não me recordo nenhum outro mandamento onde o Senhor Jesus tenha dado à igreja um mandamento, e antes dele dar esse mandamento à igreja, ele tenha trazido essa realidade, essa informação: me foi dada toda autoridade no céu e na terra. O Senhor traz isso aqui na santa convocação, na santa comissão, para que o seu povo vá, pregue o evangelho e faça discípulos. O Senhor mostra a mim e a você. Ele é o Deus que tem toda autoridade, Ele é o Deus que resgatou seu povo, Ele é o Deus que venceu o reino de trevas, Ele é o Deus que reina soberanamente, Ele é o Deus que tem toda autoridade. Então veja, com a autoridade que Ele tem, Ele deixa isso claro a mim e a você, e Ele comissiona a sua igreja a fazer algo, a discipular pessoas. Depois de dizer isso, que Ele tem toda a autoridade no céu e na terra, é que Ele vai dizer a mim e a você: vão então pelo mundo todo, por todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E veja, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O Senhor manda a gente ir e discipular é isso.
é encontrar pessoas no meio do caminho, cristãos que já estão há algum tempo na caminhada, cristãos às vezes até mais maduros, cristãos novos na fé. Todos nós precisamos ser discipulados e todos nós precisamos também discipular, irmãos. É uma ordem do Senhor. Nós precisamos aprender a guardar tudo que o Senhor nos tem ordenado. E o Senhor traz uma promessa maravilhosa quando Ele diz isso. Ele vai dizer: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor não nos manda a obra do discipulado, sem que Ele nos diga que a autoridade toda foi dada a Ele no céu e na terra, e sem que Ele garanta a mim e a você: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. A fala do Senhor, então, irmãos, ela mostra algo muito sério, e esse sermão, irmãos, ele é de fato muito sério para mim e para você. Assim como todo sermão pregado, irmãos. Mas essa fala do Senhor Jesus, ela mostra aqui que nós não temos uma opção, irmãos. A caminhada do discipulado é um dever. Você, como cristão, precisa entender isso. O Senhor manda nós irmos ao mundo todo e fazermos discípulos. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Perceba, Jesus não nos manda apenas irmos e pregarmos. Ele não fala isso. Ele não diz: vão pelo mundo todo e preguem. Ele não fala apenas isso. Jesus chama a nossa atenção nessa fala, irmãos, mostrando que nós não somos chamados apenas a sentarmos numa cadeira, num culto dominical pela manhã e à noite. Não somos chamados apenas para isso. Essa não é a vida cristã que o Senhor espera de mim e de você. O Senhor não nos chama, irmãos, para que nós vivamos para nós mesmos. Tenhamos prazer nas coisas do aqui e do agora, e apenas isso, e não na sua santa palavra, e em obedecermos a sua palavra. O Senhor nos mostra, irmãos, que Ele chama a mim e a você a vivermos uma vida não investindo nessa terra, a busca de construirmos um reino nessa terra, onde tudo um dia vai virar pó. Jesus não chama a mim e a você para isso, para construirmos um reino terreno. Ele não falou: vão e sejam ricos, vão e sejam prósperos, vão e edifiquem impérios. O Senhor não disse isso. Ele falou: vão e façam discípulos. Jesus também não diz, irmãos, que nós devemos apenas investir financeiramente para que outras pessoas possam discipular. Essa não é a realidade. Ouvi certa vez de um irmão trabalhando em um local onde não havia ali o evangelho tão propagado, e uma igreja chegou ali àquele local, e uma igreja pagou a alguns irmãos para irem àquele lugar e poderem ali evangelizar o bairro onde aquela igreja estava. E aqueles irmãos chegaram ali e disseram: e vamos envolver então os jovens da sua igreja, vamos a esse mundo, vamos aqui a esse lugar, vamos anunciar. E o pastor daquela igreja falou: não, meus jovens não vão para isso. Eu estou pagando vocês para irem, vocês que vão, vocês que anunciam. Veja, essa não é a realidade, irmãos. A obra que Cristo nos manda fazer não é uma obra onde nós pagamos outras pessoas para que elas discipulem e a gente não caminhe na realidade do discipulado, irmãos. Essa não é a verdade do Evangelho. Quando a gente para olhar, querido, para a realidade do Evangelho, a igreja, ela não deve estar mais interessada nos dízimos que você pode dar, nas ofertas que você pode oferecer àquela igreja. Irmãos, ofertar, dizimar, investir na obra missionária faz parte, querido, de fato, do reino de Deus. Mas perceba, um pastor, um presbítero, um conselho, uma igreja, um corpo de irmãos que se reúne num local, não podem ver quando uma pessoa entra nessas portas, uma cédula de dinheiro entrando, um cartão de crédito entrando, um Pix entrando, um cheque entrando. Olha, chegou mais gente, nós agora vamos ter mais dinheiro, e é isso que nós queremos. Veja, essa não é a realidade do povo de Deus. Essa não deve ser, irmãos. Não deve ser. A igreja deve observar todos aqueles que entram por essa porta. Quando eu falo igreja, é pastor, presbíteros, o conselho da igreja, diáconos, todos os membros da igreja. Quando alguém entra por essas portas, irmãos, o que nós devemos observar nessa pessoa é: nós queremos que essa pessoa se torne cada vez mais um discípulo de Cristo, alguém mais e mais parecido com Cristo. Essa deve ser a nossa motivação, irmãos. Esse deve ser o desejo do nosso coração, porque essa é a nossa missão. Jesus também não nos chama, irmãos, a viver a vida da igreja apenas pensando em ministérios. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Jesus não te chama a viver a vida da igreja apenas abrindo portas, fechando portas, limpando, promovendo eventos,
Jesus não chama você apenas a isso pode ser importante, e é importante, servirmos uns aos outros, irmãos, é importante, mas esse não é o seu chamado principal, entenda isso. Se envolver com ministérios da igreja não é o seu chamado principal. Quando a gente olha, irmãos, para a palavra de Deus, nós precisamos aprender, queridos, de uma vez por todas, que ao dizer que Ele tem toda autoridade no céu e da terra, e que Ele está conosco nesse sanduíche que o Senhor faz, mostrando, eu tenho poder para tudo, eu estou com vocês, Ele bota no meio desse sanduíche aquilo que de fato é a nossa responsabilidade. Vão e façam discípulos. Ensinem pessoas a guardarem tudo aquilo que eu tenho ordenado a vocês, irmãos. Jesus caminha aqui nesse texto de Mateus 28, mostrando, irmãos, que Ele nos envia para caminharmos juntos com outras pessoas. Ele nos envia, como seu povo, a abrirmos mão do tempo que nós usaríamos para nós mesmos, para podermos investir esse tempo ensinando a homens a guardarem todas as coisas que Ele tem nos ordenado. E certa vez eu ouvi um irmão falando assim, pastor, eu não tenho tempo de discipular, então perceba, você está fazendo coisa demais. Você está fora daquilo que Deus te chamou a fazer. Essa não é a realidade, porque a ordem do Senhor não é que você se atole de trabalho. A ordem do Senhor é que você vá e você faça discípulos. Jesus chama a gente, cada um de nós, irmãos, a pegarmos na mão de pessoas, a instruirmos pessoas, a exortarmos pessoas, a investirmos tempo ensinando, a termos paciência com essas pessoas, a pararmos ali e olharmos e pensarmos que mesmo quando fomos traídos, quando no meio da igreja do Senhor, que tem os seus Judas, tivermos uma faca enfiada em nossas costas, como Judas enfiou a faca nas costas do Senhor Jesus, o Senhor chama a mim e a você a continuarmos discipulando pessoas, a continuarmos amando a igreja. Ele nos chama a nos humilharmos, irmãos, e com a nossa humilhação, ensinarmos outros a se humilharem também. Queridos, essa deve ser a nossa marca. A marca de um cristão é, todo cristão precisa ser um discipulador, todo cristão precisa fazer discípulos. E há muitos no meio da igreja do Senhor, não estou falando só de prazeres, mas também daqui, queridos, que têm vivido um evangelho estranho, um evangelho sem discipulado. Não se choque com aquilo que eu vou falar, mas viver a vida cristã sem discipular alguém, é algo completamente estranho ao evangelho. A gente não encontra isso na vida de Cristo, a gente não encontra isso na vida dos apóstolos, irmãos. Nós não encontramos isso na Escritura Sagrada. Se você tem vivido e você não tem discipulado ninguém, não tem se desgastado com o discipulado, não tem investido no discipulado, há algo estranho demais no seu evangelho. Você diz, eu creio no Senhor, mas eu não obedeço ao Senhor naquilo que de mais importante Ele falou. Mas pastor, por que o Senhor está falando tudo isso aqui diante do texto que o Senhor Jesus está lavando os pés dos discípulos? Porque o Senhor está fazendo essa introdução para o sermão, dizendo que para que eu entenda João 13, eu preciso entender a Santa Comissão. Por quê? Porque, irmãos, durante todo o ministério de Jesus, Jesus fez isso. Jesus inicialmente escolheu os seus discípulos. Ele olhou para homens e disse, eu vou caminhar com esse. Ele escolheu 12 discípulos. Eram os mais próximos. Ele ainda tinha outros que o seguiam, outros que eram discípulos dele que não eram nem tão próximos. Mas Jesus fez isso, Ele agiu dessa maneira, Ele caminhou com esses homens. Jesus pregou a multidões, é verdade. Jesus serviu de diversas maneiras. Sabe por que eu falei para você que ministérios são importantes, mas não são a coisa principal? Porque Jesus fez isso. Jesus executou seu ministério de cura, Ele curou pessoas. De exorcismo, Ele expulsou demônios. De ressurreição, Ele ali trouxe mortos à vida. Ele evangelizou pessoas. Ele agiu assim, irmãos. Sentou-se à mesa com várias pessoas. Evangelizou aquelas pessoas. Mas se você olhar a caminhada do Senhor, você vai ver que o Senhor não abre mão de uma coisa. Ele não abre mão do discipulado. O Senhor não abriu mão disso. Ele andou com os 12, ele viajou com os 12, ele comeu com eles, e durante
todo o tempo, na caminhada, ele foi ensinando, pastoreando, ensinando, instruindo, formando si mesmo nesses homens, formando ele próprio na vida desses homens, tornando esses homens cada vez mais parecidos com ele. Essa foi a atitude do Senhor Jesus, a qual ele dedicou o maior foco do seu ministério. Jesus teve como foco do seu ministério o discipulado. A prova disso, irmãos, se encontra a partir aqui do capítulo 13, de maneira muito mais clara. O Senhor Jesus sabe que está chegando a hora da sua morte. O Senhor Jesus sabe que está chegando a hora dele morrer. E perceba, ele não vai dedicar a sua vida agora a pregar a multidões. E talvez nós pensássemos em fazer assim, não é? Está chegando perto de morrer, o que eu vou fazer é, eu vou dedicar minha vida a pregar o máximo de gente possível, a anunciar o evangelho às multidões. Veja, Jesus não fez isso. Essa não foi a sua atenção. Esse não foi o seu foco. Chegando próximo da sua morte, ele fez aquilo que de mais importante ele tinha que fazer. Ele não saiu para curar pessoas, não saiu para expulsar demônios, não saiu para ressuscitar mortos, não saiu para debater com os escribas e fariseus, como ele já tinha feito antes, tantas vezes. Chegando perto da sua morte, ele fez aquilo que era mais importante. Ele investiu o restante da sua vida nessa terra em ensinar os seus discípulos, em pastorear, em discipular os seus discípulos. Irmãos, é assim que nós vemos para onde João está nos conduzindo a olhar. João quer, inspirado pelo Espírito Santo, que o nosso olhar fosse conduzido para isso, para o cuidado de Jesus com os seus discípulos. Porque daqui em diante, do capítulo 13 em diante, até a prisão, até a sua morte, e também acontecendo depois da ressurreição, o Senhor Jesus Cristo, ele vai mostrar que ele está dedicando o foco final da sua vida em discipular. É assim que o capítulo 13 é aberto. E eu espero, sinceramente, que ao observarmos toda essa jornada, no restante do Evangelho de João, nós possamos ser discipulados pelo Senhor. Mas, irmãos, que como seus servos, como cristãos, como pequenos cristos, eu espero que o Senhor também mude o nosso coração nessa área. E o Senhor nos conduza à obra do discipulado. Que o Senhor mude o coração daqueles que ainda não estão investindo nisso como deveriam investir. Que o Senhor mude o coração daqueles que estão desleixados com a obra do Senhor. Que o Senhor mude o coração daqueles que não estão discipulando por preguiça. Que o Senhor mude o coração daqueles que não estão discipulando por falta de organização, por falta de foco no que deveria ser. Que o Senhor mude o coração daqueles que estão apenas pensando em si mesmos. Eu não discipulo porque eu amo meu lazer, eu amo minha vida como ela está, eu não quero me expor a ninguém. Que o Senhor mude o nosso coração se ele está assim. Que o Senhor, meus irmãos, ele nos leve a caminharmos intencionalmente com os outros, buscando formar neles, pela graça de Deus, intervenção do Senhor, verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. É com isso em mente que nós podemos entrar no capítulo 13 de João, caminhando para a última parte da obra de Cristo na terra, se preparando para a sua morte, se preparando para a sua ressurreição. Nós vemos que o Senhor Jesus foca em seus discípulos. E o primeiro ensino que ele vai trazer para os seus discípulos é sobre humildade, é sobre humilhação. Duas características necessárias para a vida do cristão. E ele começa, então, a ensinar aos seus discípulos sobre esse tema, trazendo como base um ensino que nós precisamos compreender para entender todo o restante. O Senhor começa a ensinar aos seus discípulos sobre esse tema, hoje ensinando ao nosso coração, através de João, trazendo como base o ensino de que o Senhor é o nosso maior exemplo de amor. E isso é o que João traz aqui para introduzir o ensino de Cristo. No versículo 1 ele vai dizer: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Olha a fala de João, que riqueza nós temos aqui. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A partir do versículo 2, nós vimos João falando de Judas, o traidor. Depois, ele fala, quando acaba de falar de Judas, ele fala de uma atitude de profunda humilhação e entrega do Senhor. O Senhor Jesus, ele vai lavar os pés dos seus discípulos. O Senhor Jesus, ele vai se cingir com a toalha. Ele vai amarrar uma toalha à sua cintura.
Ele não pede para alguém pegar água, o texto vai dizer que ele pega a água e ele vira ali naquela bacia. E ele vai se ajoelhar diante de cada um dos seus discípulos. E ele vai pegar os pés desses homens. E ele vai lavar o pé de cada um desses homens, inclusive os pés do seu traidor, e que ele sabia que iria o trair, inclusive os pés de Judas, porque o texto diz que Judas estava aqui. Ora, irmãos, quando a gente olha para essa figura, quando a gente olha para essa cena, nós precisamos ter alguns porquês em nossa mente. Por que, irmãos, Jesus fez tudo isso? Porque aquele que é o Senhor do universo, o Rei dos reis, o Deus soberano, santo, justo, bom, cheio de glória, cheio de majestade, coloca uma toalha em sua cintura e lava os pés de homens pecadores, inclusive daquele que iria traí-lo. Por que ele fez isso? Como pode? Qual a razão? João nos responde a esses porquês, irmãos. Nesse primeiro versículo, João responde a mim e a você, trazendo essa base para que nós possamos construir todo o restante. Dizendo, antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que estava chegando a sua hora de passar desse mundo para o Pai. João vai dizer, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus sabia que estava chegando o momento dele morrer. Não seria naquela hora exatamente. Quando fala aqui que chegou a hora de Cristo morrer, João não está falando de uma hora específica, daquela hora de 60 minutos, ele não está falando isso, ele está falando de um período. Chegou agora a etapa, onde era a etapa em que Cristo iria ser morto. Ele não vai mais sair de Jerusalém sem uma condenação decretada. Ele só sai de Jerusalém agora para morrer fora da cidade. Ou seja, era dali para a cruz. Era a última etapa da história do Senhor Jesus nessa terra, andando aqui até a sua morte. Ele estava caminhando agora para morrer. Em breve o Senhor morreria, como nos diz o texto. Em breve ele passaria para o Pai, ele estaria na presença de Deus. E aí, depois de dizer isso, João traz algo muito importante, onde nós precisamos gastar grande parte do nosso tempo, irmãos. Ele vai dizer, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Que informação importante, irmãos. O Senhor amou o seu povo. Diferentemente de como acreditam nossos irmãos arminianos, o Senhor não ama todas as pessoas. Como o texto nos ensina, o Senhor ama aos seus. O Senhor ama ao seu povo. Dentre todas as pessoas, o Senhor escolhe um povo para si. O Senhor ama ao seu povo eleito, aqueles que Ele escolheu pelo nome. Quando o Senhor criou Adão e Eva, nós sabemos que todas as coisas foram criadas por intermédio de Cristo. Jesus amava Adão, Jesus amava a Eva. E veja, Ele estava no céu quando Adão pecou. Ele estava no céu quando Eva pecou. Ele estava no céu, amando esses homens, quando o pai disse que um dia uma mulher daria à luz a um filho, que esse filho pisaria a cabeça da serpente. Mas pastor, como é que nós sabemos disso? O nome dele nem foi mencionado ainda. Nós sabemos disso porque Deus amava Adão e Eva. É tanto que Ele escolheu salvar um povo, dizendo, eu vou mandar um filho. E como nós sabemos que Jesus também amava? Porque Ele vai dizer, como nós já vimos em João 10, lá no versículo 30, eu e o Pai somos um. Se o Pai amava, o Filho também amava. O Filho amou o seu povo desde o princípio. O Filho amou o seu povo desde a criação. Como o Pai, então, nos amou, o Filho também nos ama. E esse amor é uma escolha do Senhor, irmãos. Porque nós não temos nada a oferecer a Deus que Deus precise, para que Ele nos ame. Veja, Ele nos amou desde o princípio, sem a gente fazer nada. Ele amou o ser humano como sua criação. E mesmo depois da desobediência no jardim, fazendo a única coisa que foi proibida de fazer, foi o que nós fizemos. Caindo no engano de Satanás, querendo ser Deus, querendo tomar o lugar de Deus. Mesmo a gente agindo assim, o Senhor nos amou. Afinal, disse que iria enviar um Redentor,
um filho para morrer em nosso lugar. Aqui entenda, querido. Aqui se encontra o verdadeiro amor do Senhor, o verdadeiro amor. O amor não é um sentimentozinho que nós sentimos, por exemplo, quando nós estamos apaixonados. Olha, o jovem que olha para uma moça e no mesmo dia que a vê, ou pouco tempo depois de algumas poucas conversas, já vira e diz assim: eu amo você. Isso é algo tão sério. Amor não é esse sentimentozinho com borboletas em nosso estômago, em nossa barriga. O amor é uma decisão. O amor é algo que não tem fim. O amor é uma decisão inegável, é uma decisão imutável, é uma decisão irreversível. Deus decidiu nos amar sem que nós merecêssemos nada, e o Senhor nos amou assim. Você sabe quando nós vamos realmente perceber que alguém nos ama? Não é quando está tudo bem e essa pessoa está ao nosso lado. Não é quando está confortável para ela e ela continua cuidando de nós porque está confortável para ela. Nós percebemos, irmãos, quando alguém nos ama verdadeiramente, sabe quando? Nos dias mais sombrios da nossa vida, quando nós estamos no fundo do poço, quando não temos mais nada a oferecer a essa pessoa. Muitas vezes o que temos a oferecer é apenas trabalho, é apenas dor de cabeça, é apenas feridas que nós causamos àquele que está do nosso lado, e mesmo assim aquela pessoa continua do nosso lado, continua investindo na nossa vida, continua fazendo o bem. Essa pessoa de fato está nos amando, e não desiste de nós, irmãos. Afinal, assim é o amor. Como diz o apóstolo Paulo, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Olha o que ele vai dizer agora: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E a fala aqui de Paulo, para mim, que é o cume dessa fala, é quando ele diz assim: o amor jamais acaba. Ele está falando de dons aqui, ele vai dizer: havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Mas veja, o amor ele jamais acaba. O amor não tem fim. E João nos diz que o Filho nos amou assim. Esse texto é muitas vezes usado para casamento, irmãos, e deveria ser usado em um sentido de aplicação, mas o que esse texto nos mostra não é primeiramente o amor de um homem por uma mulher, porque ninguém é capaz de amar assim, se não aprender com aquele que ama assim. Aquele que ama assim é o Senhor nosso Deus. Esse texto reflete aquele a quem a própria palavra dele vai dizer que ele é amor. Esse texto reflete Cristo, irmãos. E é por isso que João vai dizer aqui: tendo amado os seus, tendo amado o seu povo, os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O Senhor nos amou desde antes de nós sermos criados, irmãos. Paulo fala sobre isso em Efésios 1, 4 a 5, quando vai dizer assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. O ato da eleição, que ele vai dizer agora, é um ato de amor, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus amou o seu povo, antes do seu povo haver sido criado. Que maravilha! Ele nos ama desde o princípio. Desde que nós fomos concebidos na mente de Deus, se nós queremos criar uma linha do tempo, Deus já nos concebeu em amor. Já nos elegeu em amor, antes da fundação do mundo. Quando nós fomos também concebidos no ventre da nossa mãe. Quando nós éramos uma substância ainda informe, quando a gente não tinha boca para cantar ao Senhor, olhos para contemplar a criação, quando a gente era só um amontoado de cédulas, irmãos, quando a gente não tinha mão para servir, pés para andar, o Senhor já nos conhecia ali, o Senhor já nos amava ali. O salmista vai dizer, no Salmo 139, que os olhos do Senhor me viram, substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito, determinado, quando nenhum deles havia ainda. E ele vai dizer que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Irmãos, o Senhor nos enxergou, o Senhor nos viu, quando nós ainda éramos uma substância informe, ele já se importava com a gente no ventre. Ele já cuidava da gente no ventre.
aquele amontoado de células que já tinha em si mesmo uma natureza pecaminosa. Porque é um filho de um pecador com uma pecadora. É um amontoado de células já que carrega essa natureza pecaminosa. Ali o Senhor nos amava, irmãos. Nós nascemos, nós fomos crescendo, e nós fizemos birra, e nós testamos e afrontamos nossos pais, e nós mentimos e batemos no nosso irmãozinho, e mesmo assim, esse miserável pecadorzinho, o Senhor nos amava. O Senhor amava nós como seu povo. Nós fomos crescendo, e nós fomos vendo que quanto mais força nós tínhamos, quanto mais nosso cérebro se desenvolvia, mais capacidade nós tínhamos de pecar. E muitos que nasceram longe da igreja se afundaram então nas mais diversas idolatrias, prostituições, bebedeiras, mentiras, adultérios, roubos, pensamentos ruins. E quando nós estávamos lá no meio dessa sarjeta, o Senhor nos amava. Se um filme de nossas vidas e nossos pensamentos fosse passado diante das pessoas, nós sabemos que ninguém iria querer estar perto de nós, mas mesmo assim o Senhor nos amava, mesmo nós sendo tão miseráveis. Aqueles que não é preciso nenhum filme passar da sua vida e pensamento para as pessoas não quererem estar perto deles. Aqueles que já se afundaram tanto no pecado que todos ao seu redor olhavam e diziam: esse daí é uma desgraça, não serve para nada, o homem ruim, não há esperança para ele. Talvez você era assim também, completamente desacreditado pelas pessoas. Talvez você diga: pastor, se o senhor me conhecesse antes da minha conversão, o senhor ia ver quem eu era, o senhor queria estar longe de mim, ninguém queria estar perto de mim. E meus irmãos, mesmo quando alguns estavam assim, aqueles que faziam parte do povo de Deus, que estavam nesse estado, eram amados pelo Senhor. É assim, irmãos, o Senhor nos amou assim. O Senhor nos amou pecadores, homens caídos, homens de um coração deturpado. O Senhor nos amou dessa maneira. E Paulo, aquele que foi amado pelo Senhor, mesmo sendo um perseguidor da igreja, aquele que foi amado pelo Senhor, mesmo prendendo e matando os cristãos, nos diz algo muito grandioso sobre isso. Quando em Romanos 5, 10 a 11, ele vai dizer: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Deus nos amou quando nós éramos inimigos dele. Mas, irmãos, o Senhor nos traz ainda uma figura mais aterrorizadora e mais bela para nos mostrar como Ele nos amou. Quando nós paramos para observar Ezequiel 16, e esse texto eu queria que você abrisse e você acompanhasse a leitura comigo, a partir do 2 até o 11, você vai ver a manifestação do amor do Senhor pelo seu povo. Ezequiel 16. Do 2 a 11, veja o que diz a palavra do Senhor. Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Deus está falando para o seu profeta e dizendo: fale algo a eles. Fale sobre a abominação deles, faz eles conhecerem. E dizem: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procede da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu, tua mãe é Teia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Querido, vá pausando e entenda o que está aqui. O Senhor está dizendo: você, quando nasceu,
Ninguém nem cortou o teu umbigo, tu estava ligado ali à placenta. Veja, aquilo que depois que nasce não serve para nada, aquilo que é uma nojeira, aquilo que vai ser comido por ali urubus, veja, é um bebê jogado no meio da estrada, com a placenta da mãe, ninguém teve cuidado nem de cortar o umbigo dele. É isso que Deus está dizendo sobre o seu povo, nós éramos assim, irmãos. Ninguém nos pegou, ninguém nos lavou, ninguém passou sal como costume da época para poder limpar o bebê, ninguém enfaixou aquele bebê. É um bebê que foi ali gerado, que foi ali, teve seu parto e que foi jogado no meio da estrada, não estava servindo para nada, só servia para os urubus comerem. O texto vai dizer assim: não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas, compadecido de ti, antes fosse lançado em pleno campo, no dia em que nasceste. E olha a expressão que Deus vai dizer: porque tiveram nojo de ti. Esse era nosso estado. Um bebê abandonado. Um bebê que não servia para nada. Um bebê que ninguém se compadecia. Um bebê que as pessoas tinham nojo. Esse era nosso estado. Mas o Senhor vai dizer, falando sobre o seu amor: passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Cresceste e te engrandeceste, e chegaste à grande formosura. Formaram-se os teus seios, porque o Senhor nos trata como menina aos seus olhos. O Senhor é o homem, a sua igreja é a noiva. E te crescendo os cabelos, no entanto estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. E estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te em juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor. Deus nos deu a graça de crescer. E nós nos tornamos como uma prostituta. O Senhor vai dizer: eu cobri você. Eu resgatei você. E eu entrei em uma aliança contigo, ou seja, eu agora tenho um relacionamento pactual contigo. Isso é o quê? Casamento. Veja que coisa. E passaste a ser minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas, e te calcei com couro da melhor qualidade, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e colar à roda do teu pescoço. Foi assim que o Senhor nos amou, irmãos. A gente acaba Ezequiel aqui. Foi assim que o Senhor nos amou. Não valíamos nada. Ele nos limpou com o sangue do seu Filho. Quando você olha aqui, essas informações: te calcei com couro da melhor qualidade, te cingi de um fino, te cobri de seda. Está falando dos adornos. O Senhor nos adornou com aquilo que Ele tem de mais precioso. O Senhor nos adornou de Cristo. Ele nos vestiu de Cristo. Ele nos tornou parecidos com Cristo, irmãos. É assim que o Senhor nos ama. É dessa maneira que Ele ama a mim e a você. Só que Ele vai dizer assim: eu amei vocês, e eu os amei até o fim. Que fim é esse, irmãos? Será que é o fim do seu amor? Será que o amor de Cristo acabou? Será que o relacionamento dele com o seu povo chegou ao fim por causa dos nossos pecados, das nossas mazelas? Não. Ao dizer que nos amou e nos amou até o fim, entendemos tudo isso que vimos agora do seu amor e vemos que ele diz: eu amei até o fim. Cristo está dizendo que ele nos amou até a sua morte. Ele nos amou até esse fim. Ou seja, Ele fez tudo o que era preciso para nos salvar, porque isso é amor. E é que eu queria que você observasse algumas coisas que o Senhor fez.
amando-nos até o fim. Ele obedeceu toda a lei de Deus em nosso lugar. A lei que Ele próprio cria, Ele próprio obedece. Ele não quebrou a lei em nenhum ponto. Adão quebrou, Ele não. Para que Ele pudesse oferecer como um sacrifício puro, como um cordeiro sem mácula, como um cordeiro sem pecado. Ele foi perseguido e mesmo assim Ele continuou nos amando. Ele amou até o fim porque Ele não parou de amar. Ele não nos abandonou mesmo diante da perseguição. Ele viu homens zombando dele, chamando ele de Beelzebu, mesmo ele tendo o Espírito Santo de Deus nele, mesmo ele sendo o próprio Deus. Mas mesmo assim Ele continuou amando ao seu povo. Perceba, Ele viu o pecado dos seus discípulos. Ele viu a falta de fé dos discípulos, enquanto eles estavam no barco, açoitado pelas águas, e acordaram o Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor não se importa conosco não, veja que ingratidão, o Senhor não se importa que nós vamos perecer, veja quanta falta de fé. Acordaram o Senhor assim. O Senhor, Ele é acordado, Ele acalma a tempestade, Ele exorta os seus discípulos, porque Ele continuou amando os seus discípulos, mesmo no meio do seu pecado. Ele viu nossa falta de amor para com as pessoas. Quando os apóstolos estiveram ali, diante de uma cidade, e perguntaram ao Senhor: Senhor, o Senhor não quer que a gente mande cair fogo sobre essas pessoas? Não, por quê? Porque Jesus entrou naquela cidade e os samaritanos não quiseram receber o Senhor Jesus. Eles olham para essa cena e vão dizer para Jesus: Jesus, o Senhor quer que a gente ore aqui, fale com Deus, clame a Deus e caia fogo e consuma todos eles. Veja que falta de amor. Mesmo com essa falta de amor, com esse coração caído, querendo o mal dos outros, Jesus continuou nos amando. Continuou amando seus discípulos. Jesus nos amou na pessoa dos seus discípulos, quando dentre os 12 discípulos, um deles era diabo, e traiu o Senhor, e o vendeu por 30 moedas de prata. Ele continuou amando seus discípulos, não deixou de discipular eles. Ele não olhou para aquele povo e disse assim: está vendo, andou comigo 3 anos, e um deles me negou, um deles me traiu, e agora eu vou desistir de tudo isso. Ele não desistiu. Jesus nos amou, irmãos. Mesmo quando, após ser preso, todos o abandonaram, Ele continuou amando. Na cruz do Calvário, o nosso Senhor, Ele poderia ter desistido e dito: eu amei esses homens e eles me abandonaram. Entenda que na cruz do Calvário, Jesus poderia ter descido da cruz a qualquer momento, porque poder não lhe faltava para vencer todo aquele exército, para tirar os pregos de seus braços, ou para parar até mesmo com a crucificação antes dela ter sido iniciada, no que diz respeito a ele ser furado. Jesus nos amou mesmo quando um deles, que disse: Senhor, eu nunca vou te abandonar, negou ele 3 vezes. Ele continuou amando Pedro e foi à cruz para morrer por Pedro. Jesus nos amou indo à cruz do Calvário. Meus irmãos, chegando próximo dos terrores da crucificação, o Senhor Jesus, Ele suou sangue, mas Ele não parou, Ele nos amou. Ele nos amou mesmo quando cada um dos espinhos entraram em sua cabeça. Ele nos amou mesmo quando o sangue escorria pela sua face. Ele nos amou, irmãos, mesmo quando murros lhe eram dados e pedaços ali de madeira eram batidos na sua cabeça. Quando Ele levava pauladas, quando Ele levava murros, Ele continuou nos amando. E entenda, cada paulada, cada espinho, cada murro que Ele levou é um anúncio do seu amor para conosco. Jesus amou os seus discípulos mesmo quando os chicotes, e não sei se você sabe como é que era um chicote daquela época, que era usado, era um chicote que tinham 3 pontas, e que geralmente tinham bolas de aço presas nas pontas e pedaços de ossos. Eram chicotes que, quando batiam nas costas de alguém, que puxavam, rasgavam a pele, puxavam partes da sua carne. Cada passo do mestre em direção à cruz do Calvário era um passo de amor, era dizendo: eu amo e eu vou amar até o fim, eu não paro. Cada passo do mestre era um anúncio: eu não desisto, eu os amo. Pregos foram colocados, irmãos, em seus pulsos e pés,
mas mesmo assim ele não desistiu, mesmo com as costas estraçalhadas. Certamente imagine a dor produzida em suas costas, estraçalhadas, roçando na cruz do Calvário. Ele continuou amando, ele não desistiu. O seu coração estava acelerado na cruz do Calvário, porque é isso que acontece quando a gente perde sangue. O corpo precisa bombear sangue mais rápido, porque você tem pouco sangue, precisa manter os órgãos funcionando. Jesus estava com o coração acelerado, e coração acelerado nos leva a respirar mais rápido. Jesus precisava de mais oxigênio, irmãos, e cada respiração era difícil. Para que Jesus pudesse respirar, ele precisava fazer força com suas mãos e se apoiar sobre os cravos que estavam em seus pés, para que ele pudesse simplesmente respirar. Mas mesmo assim ele não desistiu, ele amou o seu povo. Falar era algo extremamente difícil, porque nós precisamos de ar para falar. Mas ele falou a um daqueles que estavam ao seu lado e que outra hora zombava dele, como vimos recentemente, dizendo a ele: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, porque ele nos amou. A sede era terrível, irmãos. Quando perdemos sangue, quando caminhamos, quando estamos com o coração acelerado e ofegantes, a sede se torna terrível. E ele pede água. Mas lhe dão vinagre. E ele não disse: basta, eu desisto. Ele continuou nos amando. Seu lado foi perfurado por uma lança, saindo dali água e sangue. Ele poderia acabar com esse show de horrores. Mas ele não desistiu, porque nos amava. Foi chegada a pior parte da crucificação, onde ele viu agora que ele recebeu todo o pecado do seu povo, mesmo nunca tendo pecado, ele se fez pecado no nosso lugar. E a parte que ele mais temia chegou. O Pai o desamparou. Ele poderia descer da cruz e dizer: isso eu não aguento, mas ele não desistiu. Porque nós estávamos desamparados por Deus, porque Deus estava longe de nós, e era necessário que ele sofresse isso em nosso lugar, para que o Senhor nunca mais estivesse longe de nós. Ele nos amou até o fim, até o último segundo, até cumprir a última profecia necessária. Ele fez tudo o que precisava ser feito para a nossa salvação. Quando João está dizendo para mim e para você isso, que nós lemos muitas vezes tão rapidamente, ele nos amou e amou até o fim. Nós muitas vezes podemos esquecer de tudo isso, mas é isso que João está dizendo. Ele nos amou até o fim. Ele fez tudo o que era necessário para que ele pudesse nos salvar. E ele fez tudo isso por amor. Foi somente, querido, quando tudo estava feito, que o Senhor poderia agora se entregar à morte. E é aí que ele declara, depois de ter tomado vinagre, tendo se cumprido todas as profecias, ele declara tetelestai no grego, ou está consumado, está completamente pago. Tetelestai é uma palavra que era colocada como um carimbo em contas que eram pagas, dizendo assim: está completamente pago. Jesus usa essa palavra para dizer: tetelestai, está consumado, eu paguei tudo o que era necessário. E essa palavra resume bem aquilo que o João está dizendo. Ele nos amou até o fim. Ele não deixou nenhuma ponta solta. Ele não deixou de fazer nada que era preciso. Ele fez tudo. É só aí que o texto vai dizer. Depois que ele fala, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. É só aí que ele morre. Depois de ter pago completamente o preço. É isso que significa, meus irmãos. Essa expressão tão curta, em que nós temos o sermão basicamente apenas nela. Tendo nos amado, ele nos amou até o fim. E ele nos amou assim, irmãos, para transformar ladrões em discípulos, mentirosos em discípulos, adúlteros em discípulos, idólatras em discípulos, blasfemos em discípulos, perseguidores em discípulos, religiosos em discípulos. Todos esses inimigos
a quem Ele escolheu amar, Ele amou para transformá-los em filhos de Deus. Ele amou para nos fazer filhos de Deus. É por isso que João traz essa informação tão importante, inspirado pelo Espírito Santo. Antes de entrar na parte da história de Jesus, onde ele foca em seus discípulos. Antes de falar mais especificamente sobre como Jesus lavou os pés dos seus discípulos, se humilhou de tal maneira, a gente vai ver isso, Deus permitir à noite. Mas compreenda, tudo aquilo que Jesus fez, nessa narrativa aqui do lava-pés, Ele fez motivado por amor. Lembra da pergunta? Por que o Rei da Glória fez isso? Por que o Senhor Todo-Poderoso se humilhou de maneira tão grande? O João está preparando o nosso coração, o João está fazendo as bases, dizendo, Ele fez isso porque Ele ama ao seu povo. Ele ama os seus discípulos. Aí talvez você possa parar e pensar assim, mas pastor, mas Judas estava ali. Irmãos, porque no meio da igreja tem o joio. Mas Deus não deixa de demonstrar o seu amor para com a sua igreja, porque tem o joio no meio dela. Perceba quando o Senhor nos traz a sua palavra hoje, Ele está nos amando. Mesmo que possa vir um joio no nosso meio. Só vai servir para a condenação dele, mas Ele está nos amando. Ele não vai deixar de amar a sua igreja, porque no meio dela tem os plantados pelo diabo. Ele não deixa de amar o seu povo. Ele só fez isso com os discípulos porque nos ama, irmãos. E Ele não precisa de nós. Ele nos faz como Ele, nos ensinando a ser como Ele, através da sua humilhação, porque Ele nos ama. Ele é nosso maior exemplo de amor. E como cristãos, isso deve impactar a nossa vida. Entenda, o Senhor não quer que você saia daqui hoje apenas entendendo o seu amor. Esse amor ele precisa impactar a nossa vida. E transformar a nossa vida, irmãos. E a primeira coisa que esse amor faz na vida de todo cristão é quando a gente compreende isso, não há como nós não sermos gratos ao Senhor por seu grande amor para conosco. Quando você ouve sobre o amor do Senhor dessa maneira, o que você faz é, nossa, eu entendi. Nossa, que legal. Essa não deveria ser as coisas que você faz. Quando nós ouvimos, irmãos, sobre o amor do Senhor, o que deveria haver em nosso coração é obrigado, Senhor. Senhor, louvado seja o teu santo nome, Deus. Senhor, como eu sou grato, Senhor. Como eu sou grato. Irmãos, essa gratidão, ela não deve ser algo que está presente na nossa vida apenas em um sermão que nós ouvimos, não. Essa gratidão, ela deve ser algo que permeia a nossa vida. E eu queria que você examinasse como está o seu coração. Você tem sido grato pelo amor do Senhor para com você? Hoje de manhã você acordou, você amanheceu o dia, você foi grato ao Senhor pelo amor dEle. Você foi grato ao Senhor por saber, Ele me deu uma igreja, eu vou poder ir para o culto, eu vou poder ouvir a voz do meu Senhor, Ele me ama dessa maneira. Irmãos, será que nas noites sombrias da nossa vida, quando a doença chega, quando o dinheiro aperta, quando pessoas nos traem, será que nós temos sido gratos ao Senhor pelo seu amor? Porque mesmo no meio de todo esse caos, o seu amor para nós não muda. O seu amor para conosco não muda, é imutável. Será que nós temos sido gratos, irmãos? Querido, a gratidão é uma prova de que nós entendemos o amor do Senhor. Ela deve ser uma constante em nosso coração. Ela deve ser uma plantinha a ser regada todos os dias. Olharmos para a cruz todos os dias. É lembrarmos o quanto o Senhor nos ama. E isso deve gerar gratidão em nosso coração. Mas também, irmãos,
esse amor do Senhor, ele deve gerar em nosso coração a imitação. O Senhor fala assim na sua palavra: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você entende isso? O povo de Deus ama porque foi amado. Ele nos amou na cruz e nós agora amamos aos outros. Essa é a marca de um cristão, a imitação. O nosso Deus é amor e nós também então somos amor, no sentido de que nós copiamos a esse Deus, imitamos a esse Deus. A imitação de Cristo é o que nos revela como cristãos. Eu queria que você entendesse isso. Você não vai ser conhecido como cristão porque você faz parte da igreja. Você não vai ser conhecido como cristão porque você diz que você é cristão. Veja, a palavra de Deus deixa isso muito claro. Nisto, Jesus diz: conhecerão que vós sois os meus discípulos. E ele diz o quê? Se tiverdes amor um para com os outros. Nós somos conhecidos como discípulos do Senhor se nós temos amor pelos outros. E quando João está falando de uns para com os outros nesse texto, ele está falando do povo de Deus. Preste atenção então. Como é que Cristo demonstrou o seu amor para com o seu povo? No final da sua vida, como é que ele demonstrou o seu amor? Ele ensinou muita gente, pregou a muita gente, mas falando do povo dele, como é que ele demonstrou o amor? Discipulando, instruindo ao seu povo, andando com o seu povo, ensinando ao seu povo. Essa foi a maior demonstração em atos práticos depois da cruz do Calvário que o Senhor teve para com o seu povo. Ele amou o seu povo, formando Ele próprio no seu povo, e discipular é fazer isso. Jesus queria que seus discípulos fossem parecidos com Ele, por isso Ele os ensinou. Ele continua querendo que seus discípulos sejam parecidos com Ele, por isso Ele diz: ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. Irmãos, isso não pode ser diferente na nossa vida. Não há espaço para essa diferença na nossa vida. Não há espaço para um cristianismo que não ama. E não há demonstração de amor pelo povo de Deus sem discipulado. Não há. Você pode acreditar em qualquer evangelho, mas esse não é o evangelho. Não há espaço para demonstração do amor de Cristo sem o discipulado. Se você não está discipulando a igreja, irmãos da igreja, você não está amando a igreja como você deveria. E você precisa entender isso. Você não está agindo como Cristo. Não está vivendo como Ele. Um pastor muito capaz nessa área do ensino sobre discipulado, chamado João Petrecelli, ele foi muito assertivo ao dizer assim. E ele compreende, para mim, ele está fazendo uma clara exegese aqui desse texto de João, da vida de Cristo. Porque vê o que ele vai dizer. Preste atenção. Ele diz assim: literalmente ele sangrou porque amou a sua igreja. Ele também foi ferido pela igreja, e quando estava fisicamente no meio dela, ele foi traído pela igreja. Por pessoas da igreja. Negado por Pedro. Ele foi ferido pela incredulidade de alguns dos seus discípulos. Foi ferido pelo abandono de alguns, pela negação e traição de outros. Todavia, ele segue amando-a. Irmãos, quantos de nós fomos feridos pela igreja? Quantos em nosso meio não olham e dizem assim: pastor, hoje eu não trabalho mais na igreja porque eu fui ferido. Hoje eu não sirvo mais porque eu fui ferido. Hoje eu não discipulo porque alguém me traiu. Eu já experimentei isso. Eu sei como é ruim. Aí Jesus está dizendo assim: eu também. Eu também. Eu também fui abandonado. Eu também fui traído. Eu também vi falta de fé. Eu também vi pecado. Eu também vi todo tipo de desgraça no meio do meu povo. Mas eu continuei amando. Eu continuei cuidando. É isso que ele está dizendo. Jesus disse isso. E é fantástico o que Petrecelli traz. Ele vai dizer assim: todavia, ele segue amando-a. E aí veja a pergunta que ele nos faz, ou as perguntas que ele nos faz. Se ele ama a igreja, quem sou eu para não amá-la? Ele quebra nossas pernas quando diz assim: acaso sou eu maior do que Cristo? Sou tão bom que a igreja é indigna de mim?
Somente o coração vazio do impactante e profundo amor de Cristo e cheio de si poderia pensar assim. Aí ele entra no discipulado quando vai dizer: não existe discipulado sem amor. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. João 13:35. Perceba que é no contexto discipulado que Jesus fala isso. Aqui no próprio capítulo 13. Ele vai dizer: quem ama, serve a Cristo. Quem ama, serve a igreja. Quem ama, serve a seus irmãos. E ao mundo com o evangelho. Abrir a porta é importante. Limpar uma parte da igreja que está suja é importante. Tocar no louvor é importante. Parte de mídia é importante. Mas servir com o evangelho é o mais importante. Ele continua dizendo assim: quem ama, acredita em relacionamentos e paga o preço de, por meio deles, formar novos discípulos para Cristo. Quem ama, acredita em relacionamentos. Se você anda isolado da igreja, você não está amando como deveria. Se a sua vida se resume à sua família, você não está amando como deveria. Quem ama forma discípulos para Cristo, irmãos. Essa é a maior demonstração de amor. Nós somos uma igreja jovem, irmãos. Nós temos muitos jovens em nosso meio. Nós temos vários jovens em nosso meio que os pais não são crentes. Que a mãe não é crente, o pai não é crente. Jovens que pela graça de Deus foram arrancados desse mundo de trevas pelo evangelho. Eu queria falar com vocês, homens mais experientes e mais maduros. Se há jovens andando nessa igreja sozinhos, sem discipulado. Se há jovens andando nessa igreja sem que você coloque eles debaixo dos seus braços e chame-os para a sua casa e chame-os para caminhar contigo. Você não está amando esses jovens da igreja. Há jovens na fé em nosso meio, pessoas que são velhas, mas conheceram a fé recentemente. E que não conhecem quase nada sobre o evangelho. E se nós permitimos que esses homens andem assim, nós não estamos amando-os. Há casais em nosso meio que estão em crise. E que muitos deles dependem do pastor da igreja, que é apenas um, para aconselhar, discipular e instruir. Você que tem um casamento saudável e não tem investido nesses casais, você não está amando como deveria amar. Há pessoas ao nosso redor que nunca ouviram do evangelho. E que precisam ouvir do evangelho. E que após serem salvas pelo Senhor, precisam ser discipuladas. E isso só acontece na vida da igreja que ama ao Senhor. Que nós possamos amar a igreja até o fim, irmãos. Assim como Cristo amou. Até o fim de nossas vidas. Não desistindo da obra do discipulado, mesmo quando sejamos traídos por Judas. Mesmo que para executá-la precisemos lavar os pés daqueles a quem nós discipulamos. Às vezes a gente sente assim, né? Mas estou correndo atrás da pessoa. Mas rapaz, eu estou me expondo tanto. Eu estou abrindo minha casa. Jesus se humilhou também, irmãos. Ele também se expôs. Mesmo quando sejamos perseguidos. Mesmo que seja difícil carregar uma cruz. Que a nossa jornada seja de amor pela igreja, amor até o fim. Quero concluir dizendo algo aos irmãos. Sabe o que eu penso, irmãos, e eu desejo para a minha vida? E eu espero que você pense assim também. Eu penso que nosso leito de morte
ele deve ser fonte de vida. Eu penso que nós devemos amar a igreja até o fim, literalmente, como Cristo fez. Eu penso que mesmo fracos, no leito de morte, no hospital, se a gente morrer assim, alguns morrem de repente em um acidente, ou em um AVC, ou etc. Mas aqueles que Deus der a oportunidade de chegar até o leito de morte, ou até aqueles que morrem no AVC ou acidente, digo, até o fim eu amei a igreja. Mas pensando no leito de morte, irmãos, eu penso que as pessoas que vão ali nos visitar, se nós estivermos podendo falar, que pessoas desejem visitar-nos, sabe para quê? Para aprender um pouquinho mais do Evangelho com a gente. Se eu estiver no meu leito de morte, eu queria que você fosse me visitar e dissesse, pastor, me ensina um pouco mais. Não queria que você fosse lá apenas para me servir. Mas, pastor, tem algo na minha vida que eu ainda não aprendi. Me ensina um pouco mais. Nosso leito de morte, irmãos, deveria ser um lugar onde as pessoas nos procuram para ouvir o Evangelho. E ao invés de apenas vir ali para nos encorajarem, elas saiam dali edificadas. Certamente a igreja encoraja os seus feridos. Mas a igreja também é edificada pelos seus feridos. Eu já tive várias oportunidades de visitar enfermos em situações muito sérias. Onde em vez da gente abençoar, a gente é abençoado. Não desistamos da igreja, pois Cristo não desistiu dela. Amemos ao Senhor Jesus. Amemos a sua igreja. E amemo-a até o fim. Que o discipulado seja uma realidade em nosso meio, como demonstração do amor do Senhor em nossas vidas. Fiquemos de pé, vamos orar.